vamos lá. Boa tarde, mulheres. Boa tarde. Boa tarde, mulheres. Boa tarde. Vocês gostam do repeteco, né? Já acostumou, depois de quase um ano, já acostumou no repeteco. É isso mesmo. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui nesta tarde. Meio frio, meio calor? Sei lá, né? Depende, né? Tá mais ou menos. Tem hora que eu sinto calor, tem hora que bate um ventinho, você fica meio assim, os hormônios estão meio desequilibrados, mas eu sou uma mulher que decidi viver pelos princípios da palavra de Deus, não pelos meus hormônios, porque senão eu tava frita. Eu estava fritinha. E assim todas nós, né? Umas já estão lá, outras estão entrando, outras estão longinho ainda. Mas quem está longinho ainda vai chegar lá. Então, né? Então é assim, nós mulheres vivemos nas estações. Temos as estações da vida, né? As fases que nós vivemos, vamos passando por elas. Deus vai nos dando, né, as condições, porque cada fase tem a sua complicação, não tem? Às vezes a gente olha e fala, ai, mas essa menininha não tem nada, é mocinha. Não, ela também tem as estações dela também. A gente sabe, né? A gente foi adolescente, foi jovem, né? Então, a gente sabe que cada fase da vida tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades. E a gente vai levando, porque Deus vai nos dando aquele empurrão, o Espírito Santo vai nos impulsionando. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo isso, porque a gente precisa realmente ser grata. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pela salvação, agradecer a Deus porque nós levantamos hoje, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós no dia de hoje, porque o Senhor tem demonstrado amor e misericórdia conosco, porque mesmo em meio às lutas, nós estamos aqui, né? E talvez nem tão firmes e nem tão fortes, mas estamos aqui, né? E eu também quero colocar diante de Deus a vida da Patrícia, que é a nossa irmã, sabe, a que faz as agendas, a Pati. Ela tá, assim, passando por um problema de saúde grave, está internada. Ela é transplantada no rim, né? Então ela tá tendo um problema bem sério. Então, só Deus mesmo que pode ter misericórdia. Eu acredito que os médicos estão fazendo tudo aquilo que dá para ser feito, mas nós sempre queremos a cura, né? Queremos que Deus faça a obra de cura. Esse final de semana eu fiquei muito mal quando eu soube que ela estava muito mal, porque ela está internada desde terça-feira da semana passada, né? E até então, até o meio da semana, eu sabia que ela estava mais ou menos. Mas aí no final de semana eu fiquei sabendo que ela estava internada, inclusive entubada. E eu fiquei assim, muito mal. Acho que notícia de ontem, Magali, não tem notícia de ontem, né? Hoje, né? Tem uma irmã que está indo sempre lá. E a última notícia que ela teve foi de domingo. Não, de domingo, né? De domingo que ela estava, né? E estava fazendo hemodiálise, e estava bem crítica a situação dela. E ontem a gente não teve notícias porque ela está internada em São Paulo, então acaba sendo mais difícil, né, de ir para lá. Então a irmã que está acompanhando o caso vai para lá hoje, quer dizer, já deve ter ido, né? E aí talvez até a noite a gente tenha mais notícias dela. Então nós vamos orar pela vida dela também, porque para Deus não existe impossíveis, né? Para Deus a gente não sabe qual é o propósito das coisas acontecerem. A gente só sabe que quando acontece a gente fica se sentindo impotente, mas ao mesmo tempo confiante de que Deus vai fazer aquilo que lhe apraz fazer, né? Porque a gente quer ela pertinho da gente, porque ela é um doce, ela é um mimo de pessoa, né? Então nós vamos orar agradecendo e também fazendo essa petição. Mas eu não gostaria de orar hoje, eu quero dar oportunidade para duas de vocês orarem.
porque sempre eu que oro, né? Eu gostaria de 2 irmãs que sentissem no coração de orar nesse sentido, agradecendo e pedindo a Deus pela vida da Patrícia. Voluntárias. Tá? Santo Deus e Pai, que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dadas exclusivamente a Ti, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Receba a nossa gratidão por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, buscando aprender mais de Ti, Senhor. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que possamos melhor Te servir no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, ó Deus. Que o perfume de Cristo possa exalar nas nossas atitudes, no nosso falar, Senhor. Ó Deus amado, continua cuidando da Tua serva, nossa irmã Patrícia, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado dela, Senhor, da sabedoria, equipe médica, para estar ministrando a medicação e os cuidados necessários para a Tua serva, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame o Teu bálsamo, Senhor, sobre a vida dela, repreenda todo espírito de dor, todo espírito de constrangimento, Senhor, de inquietação, ó Pai. Eu sei, Senhor, que não é fácil estar internado, já passei por isso. Bate uma inquietação que só o Senhor sabe. Que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando sobre a Tua serva esse conforto, Senhor, derramando a Tua paz, ó Deus, derramando a Tua paciência sobre a vida dela, nesse momento de tratamento, Senhor. E que seja feita a Tua vontade na vida da Tua filha, Senhor. Se for da Tua vontade, que o Senhor traga ela de volta ao nosso convívio, ao convívio das familiares, dos seus amigos. Mas se for da Tua vontade, ó Deus, está com outro propósito na vida da Tua filha, Senhor. Nós te suplicamos que o Senhor venha colocar em nossos corações, no coração de toda a família, ó Deus, aquilo que Te apraz. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Receba a nossa gratidão, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Santíssimo Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, continuar Te adorando, Te glorificando, bendizendo o Teu santo e maravilhoso nome. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor é nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado, Pai, a direção. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, a sempre escolher a melhor parte, que é estar buscando a Tua vontade, Senhor. Abençoa, Pai, cada irmã que está aqui, aquelas que estão online, Senhor, que as necessidades dos nossos corações, Pai, sejam supridas pelo Senhor, que toda a nossa satisfação esteja apenas depositada no Senhor, Pai. E nessa hora santa, eu coloco a vida da Patrícia diante do Teu altar. Deus, peço que o Senhor continue, Deus, trabalhando na vida dela, como eu sei que o Senhor está, trabalhando na saúde dela, enfim, Senhor. O Senhor esteja abençoando, cuidando dos médicos lá também, daquele ambiente hospitalar, do quarto em que ela está, dos aparelhos, das mãos das enfermeiras, de todo o corpo médico que está cuidando dela. Pai, em nome de Jesus, que as Tuas mãos poderosas, Senhor, de cura estejam, Senhor, sobre ela. Ó Pai, nós queremos, Senhor, ela conosco, mas o Senhor sabe, Pai, aquilo que é o melhor. Colocamos, Pai, a vida da Tua filha diante do Teu altar e nas Tuas santas e poderosas mãos. Abençoa, Pai, cuida dos familiares dela, da mãe dela, que é uma senhora já bem idosa, enfim, Senhor. Cuida, Pai, de tudo para que a Tua seja a glória em toda essa situação. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos dado da Tua graça e da Tua misericórdia, para continuarmos prosseguindo, Pai, nesta terra, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a entender e a compreender algumas coisas que acontecem, Senhor. E aquelas que nós não compreendemos, Pai,
que o Senhor venha confortar e acalentar o nosso coração. Pai, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, mulheres. Como passaram a semana? Quero que vocês me contem. Vocês estão muito caladinhas. Semana passada quase ninguém falou. Sabe que eu gosto que vocês falem, né? Compartilhem os testemunhos, como que tem sido aí para vocês. Na semana passada a gente falou sobre as prioridades, né, do lar, né? Foi a continuação. Como que vocês estão aí nessa consciência da prioridade organizada da vida de vocês? Primeiro Deus. O que é? Peraí, como que é? Primeiro Deus, depois marido. Esse aqui não está funcionando. Deus e você. 2, esposo. Para as casadas, para quem não é casado já sabe, né? Pai e mãe, se tiver ao lado, né? Depois, 3, depois, anotou isso daí. Tá. Mais você. Não é Ana Maria Braga. Depois, Mistério. quem estava com essas prioridades totalmente em ordem? Levanta a mão. Ninguém. Quem estava trocado aí? As prioridades. Quem estava trocado com o quê? Quem quer falar? Todo mundo colocou o marido em segundo lugar? Eu não coloquei porque não tem. Tudo bem. Essa colocação a gente já sabe, né? Se tivesse, você colocaria? Colocaria. Aí a gente não sabe, né? Mas Você, onde que estava o marido de vocês? Eu não Nessa coloquei ordem? porque eu tenho um bebê de 2 anos. Oi? Eu não coloquei porque eu tenho um bebê de 2 anos. Você não colocou o quê? O marido em segundo. Porque o bebê exige bastante atenção ainda no momento. Mais ou menos. Não altera. O fato da criança ser pequena não justifica. Mas exige mais atenção. Exige atenção, É. mas não para colocar no lugar do marido. Quem mais? Por isso que precisa ter o acerto da prioridade. E não é fácil. Quem mais que estava trocado aí? O marido estava onde? Aqui ou aqui? 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 Não? Cadê o contrário? Meu marido Onde que estava o ministério? Teve um tempo na minha vida que o ministério estava em segundo. Aqui. E o marido estava em último. Aqui. Sim. Em último mesmo. Você vai fazendo as coisas, vai Sim. E vai Durante muitos anos, para mim, estava trocado também. É. Durante muitos anos, para mim, isso daqui, aqui era aqui 1, estava certo. Aqui estava 2. Aí o filho entrava aqui e o marido entrava aqui. E eu entrava aqui. Durante muito tempo era assim. Durante muitos anos. Até eu compreender que a ordem estava errada. Mas ainda assim, até hoje é difícil você tem que... Por isso que tudo é intencional. É intencional. Se não tiver intencionalidade, a gente erra a prioridade facinho. Muito fácil.
Porque é uma coisa que você tem que parar e pensar. Primeiro Deus. E agora eu sei que em segundo lugar é meu marido. Tá certo que a criança pequena exige cuidado. E aí entra a mulher que tem que dar uma driblada, né? Porque ela cuida da criança, mas não pode descuidar do marido. Esse é a pegada, né? O X da questão que pega a gente pelo pé. Porque nós somos almáticas e o instinto materno muitas vezes acaba falando muito mais alto do que a racionalidade de pensar que o meu marido é comigo uma só carne, pelo mandamento, por aquilo que Deus me ordena, eu preciso colocar ele em segundo lugar. Olha só como que é, né? Isso acontece com frequência. Sim. Eu queria compartilhar uma coisa que já tem um tempinho, aí eu só precisava dar o resultado para falar bem completo. Eu não sei se você se lembra que eu tinha comentado que no início do curso eu estava muito irritada, e aí foi bem naqueles dias que a gente ia ficar quieta, e aí eu pegou bem aquela fase de TPM. Sim, então, sim, lembro. Tinha comentado isso para ver se tudo é TPM ou se a gente joga tipo, vai, 70% da TPM. Põe a culpa na TPM para poder... Isso. Aí o que eu fiz? Até você comentou também em algumas aulas que a gente tem que parar para observar. Sim. O que está acontecendo com a gente? Emocional, espiritual, carnal, enfim, analisar. E aí eu passei com a ginecologista e eu pedi alguns exames. Eu falei para ela assim, doutora, eu tenho vontade de pegar tudo na minha casa, socar todo mundo na parede. Meu marido se dormir no sofá, para mim tanto faz. Aí ela até comentou, né? Ela falou assim, às vezes sair com o marido é bom. Eu falei assim, olha doutora, eu faço isso. A gente sai bastante do meu esposo. Na parte sexual, ele faz a parte dele muito bem feita, tudo assim, corresponde. Eu falei assim, eu tô mal. Ela falou assim, ficou meio assim, tá? Assim, eu preciso de alguns exames, porque eu tô fora do normal, doutor, eu tô fora do normal. Aí veio os exames. Então, como a gente tem, às vezes a gente consegue ver, né? Ainda vou passar, agora dia 19 vou mostrar para o médico, para o resultado. Enfim, os meus hormônios estão tudo lá no pé. Então, é saúde. Então, assim, eu conversava com a minha família, qual foi o X? Eu estava sempre assim, vocês precisam me entender que eu estou nervosa? Tipo assim, vocês não ficam me entendendo que eu estou nervosa, eu não estou bem, eu estou de TPM, vocês me deixam quieta. Só que aí um dia meu esposo falou assim pra mim, assim, Ju, a Isa falou assim, nossa pai, por que a mãe tem que ela está tão diferente? Ela está estressada ao extremo. Ao extremo. Aí aquilo, foi onde eu pedi os exames para médico. E realmente, aí ontem, eu comparando, as taxas estão lá embaixo. Vamos colocar um exemplo assim, que está 7, está menos de 1. Muito então, baixo. Assim, muito. Os hormônios femininos. Sim, lá no pé. Aí eu mostrei pro meu esposo, né? Aí ele deu risada e falou assim, eu sou guerreiro mesmo, meu Deus, obrigada. Mas aí eu falei pra ele, porque o que eu disse pra ele? Olha, tem um pouquinho de paciência comigo, eu vou atrás pra ver. Se, pra mim, eu falei pra ele, eu acho que é saúde realmente, porque eu tô além do normal. Eu falei pra ele, eu acho que não é espiritual, nada que não. nada que fizesse estava dando resultado. Eu tava estressada demais. Eu acho que eu sou calma, né, André? Quem conhece minha amiga, eu sou calma. Mas eu tava assim, ao extremo, uma coisinha assim, eu tinha vontade de pegar pelo pescoço, socar na parede, eu tava desse jeito, até a cachorrinha de vez em quando também levava. Não, sério, depois eu tô fora do normal. Então, quando a gente para e analisa, né, a gente quer buscar, ver qual é a situação, o porquê disso, e a gente encontra o resultado, é bom. Então agora, né, os tratamentos, né, que provavelmente a médica vai passar um monte de remédio, enfim. Mas aí eu descobri que tudo isso é minha saúde, então não é espiritual, porque às vezes a gente espiritualiza tudo. E não é. Então foi onde eu olhei com esse olhar, assim, não, preciso ver o que está acontecendo comigo. Sim. Então é isso aí, agora cuidar da saúde. A questão da análise, da autoanálise é importantíssima, porque a gente é uma tríade, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então se a gente não cuida de tudo isso daqui, cada parte se relaciona com algo. O espírito se relaciona com Deus, a alma
né, com as outras pessoas e o corpo com o ambiente. Quer dizer, se você não cuida de uma dessas partes, você vai ficar defasado. Imagina esse tripé aqui, se eu tirar um pezinho, se eu cortar um pedaço do pé de um dos lados, o que vai acontecer? Vai ficar torto. E é assim, a gente fica capenga. Fica, né? A gente fica capenga mesmo, porque cuida mais de um e menos de outro. E aí é onde a gente, na nossa totalidade do ser, a gente não tá bem. E a gente às vezes não aprende isso, né? A gente aprende que tem que cuidar muito de uma coisa e acaba deixando as outras de lado. Quando Deus mesmo nos orienta a cuidar de toda a nossa, né, a inteireza do nosso ser. Só uma complementar rapidinho, acho muito legal isso que ela trouxe. Porque eu passei por uma situação assim e eu fui pra médica, né? Eu entrei na menopausa e eu senti que nossa, eu tô diferente, eu tô me sentindo assim. Ah, mas é assim, daí pra pior. A própria médica falava assim. E aí ela me deu, eu comecei a tomar um hormônio ali, uma reposição. Eu pensei que tinha melhorado, ela perguntou, eu falei, melhorou isso, mas assim, por exemplo, a libido não. Ela, mas libido é psicológico. Você fala isso pra mulher, 50 anos, que tá na menopausa, que libido é psicológico. Então, assim, jogar mais um peso, tipo, nossa, então sou eu que... E sabidamente a gente sabe que a menopausa, com a queda do hormônio, a libido cai também, né? Porque ela tem a ver com o hormônio. Então, ela joga na gente, nossa, então eu que tô... É fisiológico também, né? Quando a gente identifica que é fisiológico, tem que tratar. Né? Agora, já jogar que é psicológico sem nem saber, ela já deu o diagnóstico sem nem verificar as partes, né? Se fez os exames, tá tudo certinho, bom, então não é físico. Aí vamos ver, é psicológico? Não, vamos ver o que pode estar acontecendo. E aí a gente vai eliminando as causas, né? As raízes e os problemas, né? Eu também estou nessa pegada aí de fazer uns exames. Semana que vem também vou para ginecologista, porque o negócio tá feio aqui. Os hormônios já tá lá no pé. A última vez que eu fiz, já tava meio baixo. Então já tem quase um ano, então, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Diga. Eu quero comentar o cuidado, né, com o esposo. Cuidado com ele. Porque nós mulheres, a gente quer cuidar de tudo, da casa, de filho, de igreja, de trabalho, então não esquece de cuidar dele, né? Mas o cuidar dele, eu não falo assim, lavar, passar, fazer uma comida, que às vezes a gente tá com raiva, eu faço com raiva dele, mas eu falo assim, cuidar, em deixar esse homem, meu Deus, como que eu vou dizer? Deixar esse homem bem visto com os outros. Confortável. Isso. Tranquilo. Eu quero passar esse conselho aqui para a mulherada. Assim, o meu marido, ele não gosta de fazer assim, de ensinar, de dar aula, ele detesta ler, ele tem horror. Mas ele tem um dom na música, ele louva muito bem, tem uma voz, diga-se de passagem, belíssima. Então assim, a igreja convidou ele para estar ministrando o louvor com os homens, está trabalhando com os homens. Aí o meu filho falou assim, mãe, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, porque o pai é atrapalhado, o pai é enrolado, o pai esquece tudo. Isso vai dar certo sim, porque ele tem uma esposa que vai auxiliar ele e ele vai aparecer no ministério dele. Então o que eu fiz, irmãs? Já fui no comércio, comprei a agenda 2024 para ele, comprei um livro emplastificado, as músicas, vou pedir as músicas que ele vai querer ministrar, vou digitar, vou xerocar, organizar tudo Você numa vai facilitar a vida dele naquilo que ele tem dificuldade. Entendeu, irmãs? Então, o que eu quero passar com isso? Eu vejo muitas esposas de pastores que não ajudam no ministério deles. Pastores estão enrolados, não tem agenda, não tem anotação. E ela simplesmente critica porque ele esqueceu de anotar isso, anotar aquilo. Então, assim, como a Mazé falou logo no início das nossas aulas, porque Deus fez ela. Porque Deus fez a mulher, aquela aula marcou muito a minha vida. Deus fez ela para cuidar dele, para auxiliar ele. Afinal de contas, as mulheres submissas, ela está com essa missão. É uma missão que a nossa nós missão temos. é
é cuidar que ele apareça ao lado de um grande homem, assim como uma grande mulher. E para que essa mulher apareça, tem que auxiliar no que ele é fazado, no que ele é relaxado. Então ajuda esse homem a aparecer. Com certeza os elogios ali para você. Estou fazendo de tudo. Ele vai se destacar assim no Ministério de Música, porque o que eu puder fazer, eu vou fazer. Na deficiência dele, está ajudando eles. Então, é isso que eu queria passar. Essa é bacana, muito legal. E são experiências, né, que a gente vai adquirindo. Falando né, que você falou do bebezinho, seu bebê tem quanto tempo? 2 anos. 2 aninhos, né? Quando o meu filho nasceu, o Matheus, hoje ele está com 24 anos. Ele sempre foi muito alérgico, sabe, muito precisando de cuidado. E eu, nessa época, eu estava no auge do ministério na igreja. Sabe aquela pessoa que era requisitada para tudo? Que era pau para toda obra? Eu era assim, piscava, não, eu faço. Sabe aquela coisa? Não, eu posso ajudar, eu posso. Porque eu queria fazer, porque eu estava, né? E com essa de eu ter tido o Matheus, e o Matheus ser uma criança também, né, muito sensível e tal, eu acabei deixando o marido de lado por conta de ministério e das necessidades do filho. Mas eu acredito que por ignorância da minha parte naquela época, eu sufocava ele de atenção, quando não precisava de tudo aquilo. Então a gente precisa tomar esse devido cuidado também, que às vezes a gente fala que é porque a criança é pequena, precisa de 100% da nossa atenção, e às vezes nem bem é assim. Porque muitas vezes até é algo que a gente usa, tô falando no meu caso, né, como uma certa desculpa para deixar de fazer algumas coisas. Então a gente coloca uma coisa na frente para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então hoje, quando eu vejo as mulheres muito assim, sabe, nas atividades, eu sempre falo, toma cuidado. Porque eu vivi anos assim, sem ter consciência de que aquilo que eu estava fazendo não era agradável a Deus. Na minha ânsia de zelar por tudo aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, não, eu sou crente, eu me converti, agora eu tenho que abraçar tudo. Mas eu não entendia, não fui ensinada como a gente está sendo, né, agora, como eu fui ensinada quando eu comecei a fazer, né, os cursos e tal. Então, isso é algo que a gente precisa observar muito, porque a gente erra e a gente acha que está certo. E depois passa o tempo, aí você aprende e fala, puxa vida, naquela época eu achava que era, né, que eu estava abafando até, e na verdade não era tudo isso. E hoje eu vejo que muitas coisas que eu fiz atrapalham o meu filho hoje com 24 anos. Por falta de sabedoria mesmo, de entendimento e de discernimento. Eu acabei sufocando ele com atenção e deixando meu marido sem atenção devida em alguns aspectos. É uma coisa para se pensar. Então hoje, com essa experiência que eu tive lá atrás, se eu vejo alguma coisa desse tipo, eu falo, toma cuidado. Toma cuidado, porque isso é uma linha muito tênue que a gente, se atravessar, lá na frente tem depois um certo pesar, né, sobre aquilo que... Tá certo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Porque eu era ignorante, mesmo na minha ânsia de querer agradar e fazer aquilo que eu achava que era correto. Mas é complicado, a gente tem que ter muito discernimento e pedir a Deus essa sabedoria para saber colocar ponto a ponto, sabe, pixel a pixel, direitinho, todas as coisas, para você não pôr o pezinho onde não deve. Ok? Meninas, antes da gente entrar aqui, alguém mais quer falar alguma coisa? Então, você está falando a respeito disso aí, eu vejo presbiteriano, fiquei lá 9 anos. O pastor, ele orientava todos nós nesse sentido. Ó, está muito aqui na igreja, está muita coisa, alguma coisa não está bem ligada. Por quê? Porque ele explicava. Aí ele dava sempre umas palestras lá a respeito disso. Então, ele nunca permitiu que nem homem nem mulher ficasse lá integralmente. Quem dera eu tivesse tido esse ensinamento, irmãs. Ficava isso aí. Alguns avisos e lembretes. A gente está aí faltando
mês e meio, menos até, para a gente encerrar o curso. Temos algumas aulinhas ainda. Então, redação e quadro. Quem não fez, quem não entregou, tem até dia 30/10. Tá? Ainda é em tempo. Todas precisam fazer. Para receber o certificado de conclusão, senão é só de participação. Tá bom? E a Magali tá tudo anotadinho, tá tudo certinho. Né? Receitas, tá? Vocês entreguem para mim até dia 30 para a Magali, né? Dia 30/10 também, para dar tempo de digitar e preparar o caderninho de receitas, tá bom? Apostila, quem falta ainda fazer o pagamento também, tá? Confraternização, dia 28/11, então nós vamos ter a nossa confraternização. Aí trazer um prato de doce ou salgado, nós vamos ter o nosso bazar de troca, que é o desapego da aula retrasada, né? Então, se vocês não estão fazendo, comecem a fazer, não deixem para depois, vão fazendo, vão trocando aquilo que precisa ser trocado, leva a sério essa questão, que é importante, tá? Aí trazer um mimo também, que é pra gente fazer a amiga secreta, tá bom? Dia 28. Aí dia 2/12 é a nossa formatura. E eu preciso que vocês me falem quem vai participar dessa formatura. Qual que é o seu horário? Tá bom? 19h30 é o horário, né, que é normal da gente Vai ser fazer. junto com os homens? Vai ser tudo junto. E pode fazer filho? Sim, é pra quem vocês quiserem. É um culto de celebração, um culto de agradecimento, é um tributo a Deus por esse ano que nós passamos aqui aprendendo. Aí é à vontade, pode trazer a família, amigos, criança, filhos, à vontade. Depois a gente vai fazer o convitinho direitinho para entregar. Mas eu gostaria muito que vocês participassem, a Magali, falassem para ela, desse o nome de quem vai participar, porque nesse dia vai ser a entrega do certificado, né? Então é nesse dia que vai ter a entrega do certificado. E também a questão do testemunho. Alguém aqui tinha dado nome para dar o testemunho no primeiro módulo? Não? Daqui da tarde não, né? Então a gente precisa de 2 pessoas para dar testemunho a respeito, né, da transformação, do mover de Deus na sua vida, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2. Aí, se alguém tiver essa disponibilidade, quiser compartilhar, né, com a igreja, com aqueles que vão estar no culto, seria muito bom para a questão de fortalecimento, de edificação e de testificação de que realmente, buscando, Deus faz a obra, né? Quando se busca, quando se dá a devida importância, e Deus faz realmente a obra. Então, gostaria que uma de cada vez, né, falasse com a Magali. Tá bom? Eu acho que daqui é isso. Aí na semana que vem, nós vamos ter aqui uma irmã que vai vir fazer uma participação especial aqui na nossa aula, falando sobre etiqueta. Então nós vamos ter uma aula bem bacana. E hoje à noite nós vamos ter também uma irmã falando sobre limpeza. Infelizmente ela não pôde estar aqui à tarde porque ela trabalha. Ela só vai poder vir à noite. Aí se vocês quiserem fazer um repeteco e vir à noite para ver, assistir a fala dela, podem vir. Ou podem acessar o link, que é o mesmo link, tá? Da tarde, pode acessar, participar. Porque eu vou gravar aquilo que a participação dela e depois eu posto no grupo. Mas quem quiser vir, fica à vontade. Beleza? Ok? Então vamos lá na apostila. Organização do lar, que é o valor da paz, e a limpeza, que é o valor da gratidão. Então nós vamos juntar essas 2 aulas, porque são aulas curtinhas. Então nós vamos juntar, porque no final... Eu trouxe o quadrinho. Ah, o quadro! Muito bem, Cida. Venha! Vou mostrar. Venha! Muito bem, esqueci de perguntar. Porque já colocou Página 35 da apostila. Demorou, mas olha só que lindeza. Vira pra cá, mostra ali. Olha só que coisa linda.
família. Amém. Guardada pelo Senhor e observada por mim, né? Guardiã do lar. Sim. Deixa eu segurar essa daqui para você tirar. Que lindo. Deus abençoe, irmã. Amém. Mais alguém trouxe o quadrinho? Não? Ok. Então vamos lá. Organização do lar. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, dentro da organização do lar, nós temos o valor da paz. Então, quando a gente tem um lar organizado, nós temos paz dentro do lar. Concorda ou não? Um lar bagunçado gera o que na gente? Um caos, né? Foi até... Eu vou compartilhar, vou passar um vídeo aqui para vocês. Tá bom? Vamos ver aqui. Mais uma pergunta nessa noite. Como é que estão as gavetas da sua casa? Ó, presta atenção. Presta atenção, gente. É um trecho de Helena, interação. mas eu sou muito ocupada, Helena. Olha, eu trabalho fora, sabe? Eu trabalho no ministério. Aí você vem pro ministério, seu marido vai procurar a camisa, aquela que ele precisa para ir para aquela reunião importante, e a camisa está há 3 semanas na roupa de passar. Aí ele fica, sabe, feliz, abençoado. Um homem que se sente honrado pela esposa. Bem, cadê minha camisa? Ah, não sei. Daí não? Gente, parece uma coisa tola. Mas deixa eu falar com vocês. Eu tive uma experiência no início do meu casamento que me marcou para sempre. Eu não gosto de passar roupa, até hoje eu não gosto. Mas a gente na vida não faz só o que gosta, né, meninas? Ai, que bom que seria, né? Mas isso aí é só no céu, tá? Aí, minha roupa e mamãe, Dona Helena que está ali, era mão de ferro comigo. Graças a Deus, porque eu aprendi a fazer as coisas por causa dela. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, agora você vai lá, vai passar a sua roupa. Eu falei, puxa mãe, agora que eu comecei a trabalhar, eu preciso de chão. Não, eu tenho que passar e lavar a sua roupa. Aí eu trabalhava a semana toda, no sábado eu ia lavar e passar minha roupa. Eu não tinha máquina ali em casa não, bonita. Era no lerê. Aí quando eu casei, eu pensei, agora é do meu jeito. E deixei a roupa para passar lá, ó. Cobra, grilo, sapo. Tudo sendo produzido na trouxa que ia se avolumando. E essa trouxa, eu tinha um armário no meu quarto, não tinha portas no armário ainda. Então tinha só as divisórias. E a minha trouxa que eu vou passar ficava ali. Aí, um dia, e a trouxa daquele jeito, aí você precisa de uma roupa, você vai na última, puxa, a trouxa tudo. Aí você faz assim. Tá se identificando, né? Aí você faz assim na trouxa e assim vai levando a vida, né? Meu marido, um santo homem, nunca reclamava, beleza. É pior, né? Aí um dia meu marido saiu para trabalhar e eu dormindo. Sabe quando você fica assim naquele estágio intermediário de sono e acordado, de sono e acordado? Eu tava assim. Aí, gente, eu tava de olhos fechados. Eu senti uma presença se erguendo na trouxa. Não tô brincando. Todo mundo rico, né? Não é brincadeira, não. Alguma coisa saiu da trouxa. Veio, gente, vocês estão rindo, mas não, é sério. Veio, sentou do meu lado, minha cama fez assim. Chegou na minha cara e disse, eu fiquei paralisada e eu queria falar, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, minha língua enrolava. Eu fiquei imóvel.
Aí a minha mão saiu, eu estava assim na cama, a minha mão saiu de dentro da minha mão. Foi no peito daquela coisa e fez assim. Quando fez assim, quando a minha mão espiritual, foi o meu discernimento, empurrou aquele ser espiritual para trás, eu consegui falar, o sangue de Jesus tem poder. Gente, foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Era a presença do próprio bicho no meu quarto. Porque o diabo gosta de desorganização. Demônios gostam de lugares sujos, escuros, bagunçados. Eles se alojam ali. A partir daquele dia, às vezes a gente não consegue, pelo ritmo da vida da gente, manter a roupa em dia. É muita roupa para passar. Imagina, em casa tem 4 filhos. Imagina, é muita roupa. Eu tenho a Cida que me ajuda, mas a Cida vai 3 vezes por semana, só passa a roupa 1 vez por semana. Até por questão de economia. O ideal é a gente passar a trouxa toda de uma vez. Aí o que eu faço? Hoje eu tenho um case plástico, onde eu coloco as minhas roupas limpas, dobradas. Eu tiro do varal, eu dobro direitinho, como se tivesse para colocar na gaveta. Coloco no case, fecho a tampa para não empoeirar, para não ficar com cheirinho ruim, até o dia da passagem. O demônio não vai alojar mais na minha casa por causa de brechas que eu dou para ele. E às vezes, meninas, nós damos brechas. Na desorganização da nossa vida, nós damos brechas para demônios. Às vezes você não sabe que o ambiente da sua casa está tão perturbado. Tem uma falta de paz, uma brigaiada, pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, marido com mulher. Sua casa que era para ser um oásis, vira um nicho de conflito, de briga, de um praguejando contra o outro. Fala o estresse de se procurar alguma coisa, está sujo. Organiza a vida. Abigail era uma mulher organizada. Na hora da crise, ela tinha tudo à mão, tudo preparado. Pegou, carregou os jumentos e foi em direção a Davi. Ela não ficou, ai, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou morrer, não tem nada pronto, não tem carne pronta, temperada. Meu Deus, não dá tempo de fazer passo de figo. Tudo estava tranquilo, tudo nos devidos lugares. Entendeu, irmãos? O que a falta de organização faz? Só traz espírito maligno. Por isso que nós precisamos entender o valor da organização do nosso lar. O valor da limpeza do nosso lar. Então, tudo que Deus já estabeleceu na terra já foi estabelecido no céu. O céu é um lugar de ordem, é um lugar de limpeza. E Deus zela pelo cuidado, né? Zela por aquilo que é limpo, né? Então tudo que já foi estabelecido aqui já estava estabelecido no céu. Então nós precisamos trazer isso para dentro da nossa mente, para que desça para o nosso coração, para que isso gere uma atitude de gratidão para a gente trabalhar dentro da nossa casa com amor, com zelo, com cuidado, com carinho, não dando desculpas, fazendo aquilo que precisa ser feito. Não que a gente vai virar a louca da limpeza, a louca da organização, né? Tudo dentro dos padrões normais. Lembra lá do tabernáculo, quando Deus mostrou para Moisés como que era o tabernáculo? Primeiro Deus mostrou, Moisés viu como era o tabernáculo no céu. Olha só que coisa impressionante. Já pensou o que Moisés deve ter sentido? De ter visto. E depois Deus deu a instrução. Então tudo já está estabelecido. Deus está nos dando os parâmetros da gente trabalhar, da gente fazer as coisas. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, irmãs, é a cultura do reino. Deus está nos mostrando que já está certo lá no céu.
que nós precisamos ter o nosso lar organizado. Devemos dar o valor devido à organização para que tenhamos paz dentro do nosso lar. Então são valores e princípios que nós precisamos aprender de uma vez por todas, para nós termos lares que realmente reflitam o reino de Deus. Você acha que um lar sujo e desorganizado vai refletir o reino de Deus? De jeito nenhum. Quem chega até a nossa casa, se pegar uma casa totalmente bagunçada, desorganizada, vai pensar o quê? Que Deus habita naquele lugar? Não. Vai pensar que a gente está precisando mesmo de tomar um jeito e, né, organizar a nossa casa. Não que lá de vez em quando a gente também não deixe um pouco, porque a gente às vezes a gente cansa, a gente fica doente. Nessas 2 semanas que eu fiquei acamada, fiquei em repouso mesmo, minha casa ficou precisando de uma limpeza mesmo, né? Mas meu marido e meu filho faziam lá as coisas que davam para eles fazerem. E depois, quando eu me restabeleci, eu fui lá e fui aos poucos, né? Porque também não dava para fazer tudo. Fui aos poucos organizando e limpando, deixando tudo certinho. A Magali, minha querida amiga, me ofereceu para me ajudar lá. Falei, Magali, segura aí. Vou deixar o marido e o filho fazer o que eles precisam fazer. Se eu precisar, Magali, eu grito. Graças a Deus não precisou, né? Mas se precisasse, eu sei que ela estava ali, né? Então, nós temos que mudar a nossa mente para que o nosso coração mude também algumas coisas a respeito da organização e da limpeza do nosso lar. Então, a responsabilidade de guardar a ordem no lar, de quem que é? É minha, é sua, né? Nós somos a guardiã do nosso lar, independentemente da ajuda da família. Esse é um ponto importante, né? Tá certo? A gente precisa ensinar a família a ajudar. Marido, filhos, eles precisam também ajudar na medida do possível. Criancinha desde pequenininha, aprender, como eu já falei, né, anteriormente, guardar um brinquedinho, fazer tudo de acordo com a idade, né, também. Mas, se não tiver ajuda deles, eu vou largar tudo, jogar tudo pro alto e falar, agora vai ficar por isso mesmo? Não. Porque a responsabilidade maior ali do lar é minha. A mesma coisa o marido. Ele não é o provedor? Se ele se enche lá no trabalho, ele vai jogar tudo para cima? Só porque encheu a paciência? Não vai, né? E a gente é a mesma coisa. Só porque a gente está lá se sentindo injustiçada, vou largar tudo, não vou fazer mais nada? Não, eu tenho que fazer porque eu sou a guardiã do meu lar. Mas eu vou ensinar meus filhos que eles também precisam ter gratidão por tudo que nós temos. Vou também instruir o meu marido de que ele também não pode deixar as coisas de qualquer maneira dentro do lar. Né? Ele tem autoridade, ele é o provedor, ele tal, mas ele também tem a coparticipação dele nas coisas do lar. Claro, não vou deixar tudo para ele também, né? Não vou me valer de algumas coisas para deixar, né? Mas, né, em casa eu luto com algumas coisas lá. E a gente vai lutando, né? Cada dia eu falo um pouquinho, olha, tá vendo isso aqui? Lá em casa o negócio é bucha de lavar louça. Meu Deus do céu. É impressionante como eles não sabem pegar a buchinha, depois de lavar a louça, enxaguar direitinho, tirar aquele excesso, tirar a sujeira, enxaguar, espremer e pôr lá. É impressionante. Eu faço, deixo lá, quando eu vou, alguém lavou alguma coisa, eu vejo, tá lá a buchinha lá. Falo, vocês são fogo, viu? Olha, tem que fazer isso, assim, 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 assim. Não quer fazer? Eu vou trocar a buchinha um dia sim, um dia não, você que sabe. Mas a gente vai, né? Vai ensinando, vai doutrinando, né? Não vou desistir, né? Uma hora pega e vai pegar a deixa e vai começar a fazer o que é certo. Então, o céu é um lugar de ordem, de padrão. E nós também precisamos ter ordem, ter padrão na nossa vida. Tudo no lugar certo, buscar
ter, né, esse padrão. Então nós precisamos entrar na forma, irmãs. Precisamos entrar na forma, no padrão, para poder o quê? Entrar no céu. A gente pensa que coisa de casa não tem nada a ver com o céu, mas tem. Tem, porque tudo tem a ver com decência, tudo tem a ver com ordem, com obediência, com zelo, com cuidado. Se eu não tenho zelo na minha casa, que é o lugar que eu vivo horas por dia, com aqueles que me cercam, se eu não tenho amor, zelo, cuidado, organização, limpeza ali, eu vou ter com outras pessoas que eu não conheço, em outros ambientes que eu não estou acostumada, vou largar tudo de qualquer maneira. Então é daqui para lá, é de dentro para fora. Então é dentro do nosso lar, é dentro do nosso coração, para fora. Para poder ter esse padrão divino. Então precisamos entrar na forma. Então o lugar que Jesus está preparando para nós, que Ele disse que foi preparar, é o que? Um lugar de amor, de ordem, de disciplina. E o tempo que nós temos de aprender é aqui e agora. Quando Jesus disse lá, vou preparar um lugar, é esse lugar que Ele foi preparar para nós. Não é um lugar qualquer. É um lugar belo, harmonioso, feito na base da disciplina, da obediência, do amor, do zelo, do cuidado que o Pai tem por nós. E a gente vai levar as coisas de qualquer maneira aqui? Não dá, né? Então precisamos deixar a preguiça de lado, a procrastinação de lado e fazer tudo com excelência, dentro das nossas condições, né? Porque às vezes o jeito de uma não é o jeito da outra. A condição de fazer de uma não é a condição de fazer de outra. Quando eu tinha meus filhos pequenos, eu limpava minha casa 3 vezes ao dia. Eu passava pano na minha casa 3 vezes ao dia, porque eu queria que o chão da minha casa estivesse impecável, porque ficavam no chão as crianças. Hoje eu aguento passar pano 3 vezes por dia na minha casa? Mal passo uma vez. Mal passo uma vez. Eu passei pano na minha casa. Deixa eu ver. Hoje não foi ontem. Hoje eu não tive tempo nem de varrer minha casa, não deu tempo. Terça-feira é bem corrido, né? Mas amanhã eu já vou dar uma limpeza, né? Uma geral. Mas hoje eu fiz algumas coisas importantes, né? Lavei roupa, fui fazendo algumas coisas. Não deu para fazer, não deu para varrer, não deu, mas eu fiz outras coisas que deu para fazer. E assim a gente vai levando. Então, eu tive um tempo na minha vida que limpeza era algo fácil. Hoje, eu não tenho mais essa facilidade de limpar. Por isso que hoje eu estou tentando fazer o que da minha casa? A minha casa é o mais prática possível. O mais, assim, de facilidade mesmo. De pegar as coisas, de ter as coisas. Porque hoje eu não tenho a mesma facilidade que eu tinha 20 anos atrás. Hoje eu tenho mais debilidades, né? Hoje eu tenho mais dificuldades, né? Então são as estações que a gente vai vivendo. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Só que eu estou adaptando a minha vida de acordo com a minha idade. Já estou buscando isso para quando eu chegar mais pra frente, eu também não ficar sofrendo muito, né? Porque eu também quero facilitar a minha vida, eu quero fazer as coisas certinho, mas eu não vou pro caminho das pedras também, né? Então, o meu sonho de consumo agora, daqui não sei quantos anos, é uma máquina de roupa que lava e seca. Esse é meu sonho de consumo agora. E vou trabalhar para isso. A minha filha tem uma, ela mora em São Paulo, ela comprou uma lave seca. Meu Deus, eu não tinha noção de como que aquilo é hiper, ultra, mega maravilhoso. Gente, meu pai do céu. Quando ela falou, mãe, eu vou comprar uma máquina. Eu falei, compra, filha. Mas eu vou comprar de lavar e secar. Eu falei, mãe, eu já comprei a máquina, eu fiz em 10 vezes. Mãe, a melhor compra que eu fiz na minha vida. Para uma menina, uma moça de 26 anos falar isso, melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Mas não é que o negócio é bom mesmo, gente. Sai a roupinha quentinha,
cheirosinha, maravilhosa. Você faz dobra, acabou. Falei, meu marido, olha, põe as barbas de molho, bem, vai juntando aí, que vai chegar a hora que essa máquina nossa quebrar, e a gente já tá com isso no papel, no projeto, porque eu quero facilitar a minha vida. Uma máquina normal tá em torno de uns R$1.500, R$2.000. 2.000 por mês. Uma máquina normal. Normal. A de lave seca, a última vez que eu vi, estava 3,5. Então, quer dizer, tá longe, mas a gente vai, né, trabalhando para isso acontecer. E isso porque a gente precisa saber administrar as finanças. Lembra numa aula passada aí? A gente não pode ser a louca da promoção, não pode ser a louca de comprar tudo aquilo que vem na mente. Por quê? Porque a gente tem que planejar, preparar e prosperar. Eu quero uma máquina dessa, eu vou buscar trabalhar para ter essa máquina, porque eu sei que no futuro ela vai me ajudar muito. Hoje, tudo bem, tá ótima a máquina que eu tenho, mas no futuro eu sei que para mim vai ser muito bom. Então eu quero essa máquina. Em nome de Jesus eu terei essa máquina, eu vou trabalhar para isso. E assim com outras coisinhas também, né? Uma cozinha mais funcional, não ficar acumulando muita coisa, muitos utensílios, né? Então a gente vai aprendendo a ver o que é melhor para a gente. Então, como a gente viu aqui nesse vídeo, gente, isso é uma coisa importante da gente entender. Os espíritos imundos gostam de imundice. Gostam de coisa avariada, quebrada, suja. Por isso a gente precisa destralhar tudo aquilo que é quebrado, que está trincado, que está fora do padrão, fora daquilo que é excelente. Não precisamos comprar coisas caríssimas, não, mas dentro da nossa possibilidade, das nossas posses, vamos ter tudo direitinho. Ontem eu estava organizando a casa, daí pedi para as crianças ajudar, né? Daí eu falei pro meu menorzinho, vamos ajudar o reciclado. Pega lá. Ai, não quero. Nossa, começou um choro. Eu peguei e falei assim, Leonardo, para de preguiça. Sabia que preguiça é espírito maligno? Sabe o que é espírito maligno? É demônio. Ele olhou pra mim, sai demônio. Foi que Você vê? E olha que às vezes as crianças aprendem mais rápido que a gente, né? A gente fica patinando no aprendizado, a criança falou uma vez, opa, peraí. Rapidinho já. Um minuto organizou. Então é isso aí mesmo. Então a nossa casa é o reflexo do nosso coração. Se o nosso coração está em ordem, está organizado, nós vamos refletir isso na nossa casa, porque a gente vai querer a nossa casa organizada também. Então precisamos cuidar dessas coisas. Então vamos lá na apostila, página 35. Então um ambiente organizado traz segurança e paz para o lar, sem confusão e bagunça. Cada membro da família pode encontrar o que procura sem incomodar os outros para encontrar aquilo que precisa. Então, organizar as coisas, item por item. Então, um lugar para cada coisa em seu lugar, né? Então, criar ordem em seu lar é estabelecer um princípio que existe desde o começo dos tempos. Então, Deus criou todas as coisas através da ordem, através da decência, através, né, de algo padronizado. Então, sem ordem, há caos. E onde há caos, não há paz. E sem paz, ninguém pode descansar e renovar suas energias. Você já imaginou a gente chegando no nosso quarto, o quarto tudo cheio de roupa assim? Você pega aquela roupa, aquela braçada de roupa que você lavou, né? Aproveitar o sol, lavar toda aquela roupa, chega, faz assim. Aí você vai fazer outras coisas, deixa a roupa lá. Chegou, não dobrou a roupa, deixou lá. Na hora de dormir, ai, tô cansado, não vou mexer com isso não. Pega a roupa, tá, e joga ali em cima da cadeira. E aí ela vai lá e dorme lá. Tudo daquele jeito. Aí no dia seguinte, você olha para aquela pilha, acho que eu não vou mexer com ela não, vou deixar. Aí você vai lá e lava mais roupa. Você faz o serviço de casa, lava mais roupa, pega aquela roupa, joga lá de novo, vai acumulando aquela pilha. Quem já não fez isso? Eu confesso que eu já fiz, mas hoje não faço mais. Porque é complicado. E a coisa vai aumentando
um volume tão grande, quando você vê, você passa o dia todo mexendo com roupa e não dá conta. Então, por isso a gente precisa ter organização todos os dias. Então, organizar um lar desordenado exige foco, tempo e trabalho. Entretanto, o investimento inicial de tempo resultará em mais tempo livre para curtir seus relacionamentos. Então, quando a gente pensa em organizar a casa, é diferente da limpeza, né? Então, você vai limpar, vai tirar a sujeira, mas organizar, deixar tudo, cada coisinha no seu lugar, eu estou organizando meu armário. Então, eu estou procurando deixar as gavetas tudo certinhas, né? As blusinhas, aí a gaveta de lingerie, a gaveta que tem as roupas de academia, então tudo certinho. Para você começar a organizar aquilo que está bagunçado, demanda tempo, muito tempo. Porque você vai num padrão não uniforme, digamos assim, e vai levando. Quando você começa a organizar, dá muito trabalho. Você vai ter que tirar tudo do lugar, olhar peça por peça, limpar, dobrar para caber tudo certinho, aí ver o que não serve, não, isso aqui não cabe mais, então, né, tirar, abrir espaço, vai demandar tempo mesmo. Só que é um tempo inicial. Quando você começa a fazer isso e dá continuidade nessa organização, você vai ter mais tempo depois, porque você vai se acostumar de uma tal forma que você vai fazer aquilo automaticamente. Então, a desorganização consome tempo, da mesma forma que pagar juros consome lucros. Já pensou? Você pagar juros e deixar de poupar é a mesma coisa que a desorganização consome o seu tempo. Então, aqui ele está fazendo um paralelo entre o tempo e os juros. Quer dizer, o tempo vale dinheiro, né? Então, eu faço em casa, ela organiza as coisas, caixas organizadoras, ou então até mesmo você tem caixas de sorvete, de desconto, você organiza cada um na sua casinha. Em sua casinha. Exatamente, cada coisa no seu lugar. E assim, hoje em dia o mercado é muito amplo nessa questão de organizadores para casa. Mas não necessariamente você precisa gastar dinheiro com isso. Você pode fazer uma caixa organizadora com caixa de papelão mesmo. Encapar, ter aquele zelo, aquele cuidadinho, né? Encapar uma caixa de papelão, por exemplo, com TNT, ou mesmo com papel, e ver a caixinha, cortar a caixa, fazer ela caber dentro da sua gaveta, né? Você pode ser que não tenha a caixa do tamanho, mas pode fazer a caixa ficar do tamanho. Fazer divisórias também com papelão, dá para fazer, você encapa o papelão, né? Então, dá para fazer muita coisa. E na internet hoje tem uma gama de instrução que dá para fazer. Então, o objetivo aqui é simplificar o processo de organizar o lar com ideias práticas que se aplicam a todos os cômodos da sua casa. Aí aqui a gente tem aqui 14 dicas. Eu peguei essa dica da Priscila Saboia, ela é personal organizer. Aí ela tem aqui algumas dicas que ela vai dando para organizar a casa. Mas hoje em dia ela é uma das. Mas se você procurar lá organização de casa, no meu feed do YouTube, só aparece coisa de organização, porque ultimamente eu só ando vendo coisa de organização, para poder ver se eu consigo deixar minha casa mais organizada. Né? Inclusive eu estou seguindo uma moça no YouTube, o canal dela chama Casa Limpa. Ela é lá de Fortaleza. Assim, eu até me simpatizei bem com ela, estou assistindo sempre os vídeos dela, porque ela mostra a rotina da casa dela. Eu achei bem interessante, é uma casa simples, mas organizada. Sabe, gente como a gente, não é aquela coisa, né, um padrão muito assim, e é uma casa que a gente se identifica, porque é a coisa que a gente pode fazer facilmente. Então, estou assistindo vários vlogs dela para pegar dicas, né? Então, aqui ela fala que, segundo ela, o primeiro passo é reunir a família e explicar que todos têm obrigações na casa. Então, você pode dar uma tarefa para cada um, né? Tal, até as crianças podem ajudar, guardando os brinquedos, arrumando o quarto e tal. E um dos conceitos mais comuns na organização é que cada coisa tem que ter o seu lugar. Cada coisa tem que ter a sua casinha, né? Ter o seu lugar próprio. Então, uma pessoa organizada, com uma casa organizada, não perde tempo procurando por objetos ou
realizando tarefas desnecessárias. Eu preciso de uma coisa, eu sei que está lá. Acabei de usar, volto para aquele lugar. Isso é tudo. Isso é muito importante. Para a gente otimizar o nosso tempo. E daí a gente fala assim, ai, mas eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de praticar esporte, eu não tenho tempo de fazer caminhada, eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu não tenho tempo de fazer uma skincare, de limpar a pele, de passar um creme, não tenho tempo de passar um creme no cabelo. Por que não tem tempo? Porque não otimiza o tempo que tem. Nós temos 24 horas no dia. E se nós soubermos otimizar o nosso tempo, a gente vai ter tempo de fazer todas as coisas. E o que isso é? Mordomia. Mordomia do tempo. Então nós precisamos saber otimizar o nosso tempo. Por isso, irmãs, que tudo é questão espiritual. Tudo, na verdade, se resume à vida espiritual. E daí a gente se expande. Porque a gente sabendo otimizar o nosso tempo, a gente vai fazer o quê? Vai cuidar do espírito, cuidar da alma e cuidar do corpo. Agora, se a gente tem um dia todo bagunçado, a gente vai viver uma bagunça só. E isso vale para quem tem o tempo, para quem não trabalha fora, que teria teoricamente mais tempo, e mesmo para quem trabalha fora, que tem que administrar o tempo que tem depois daquele período que necessariamente a pessoa precisa ficar ali no trabalho. Às vezes até no trabalho você consegue fazer alguma coisa de casa, adiantar alguma coisa de casa, por exemplo, na parte dos estudos, na parte, por exemplo, de um devocional. Dá para fazer muita coisa. O que a gente precisa é aprender a organizar melhor o nosso tempo. Tem gente que fala, o dia devia ter 25 horas. Para quem é desorganizado, 25 horas, 30 horas é a mesma coisa. Porque a pessoa nunca vai saber otimizar o tempo. Nunca vai saber cuidar do tempo devido para fazer todas as coisas que necessita fazer. Então aqui essa personal organizer, ela dá aqui uma lista de recomendações. Eu não vou ler toda essa lista porque depois você pode ler e tal, tem várias dicas muito boas aqui que ela dá. Então, para todos os cômodos da casa, ela fala sobre guarda-roupa, sobre limpeza propriamente dita, sobre a faxina, sobre eletrodoméstico, sobre jogar fora aquilo que não tem mais utilidade, que é aquilo que a gente já conversou, fala sobre as caixas organizadoras, para etiquetar as caixas também. Então ela fala sobre as caixas organizadoras em cada cômodo. Então fala sobre guarda-roupa, sobre as roupas de cama, enfim. Ela dá uma série de dicas aqui que dá pra gente usar. Eu vou separar alguns vídeos que eu já andei vendo e vou postar no grupo também para vocês verem, tá? Depois, na página 38, a limpeza, que é o valor da gratidão. Então a gente precisa aprender a ser grato em todas as coisas. Eu acho que eu já falei pra vocês de que, assim, uns anos atrás eu detestava lavar a louça. Não sei se eu já comentei. Gente, me dava urticária lavar a louça. Meu Deus, eu não gostava. Eu não sei porquê. Eu acho que isso aí tem a ver com a minha infância, com a minha criança interior. É verdade, tem mesmo. Depois analisando, isso daí eu sei que tem a ver com algumas coisas da minha infância. Mas quando eu aprendi que tudo que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, gente, mudou minha perspectiva de vida em relação à louça da minha casa. Porque mudou. Eu começava a lavar a louça assim, eu tô lavando louça pro Senhor, não é para homem nem. Senhor, eu tô areando essa panela aqui, sempre pro Senhor. Senhor, eu tô tirando a crosta desse negócio aqui. Senhor, é pro Senhor. Aí as coisas, foram, desceu pro meu coração e hoje eu lavo louça de boa. Porque eu sei que é pro Senhor, mas hoje eu não tenho mais aquela paura de lavar a louça. E assim tem pessoas que têm com outras coisas também em relação à limpeza, Tem gente que não gosta disso, daquilo outro e tal. Enfim. Então, Provérbios 31, 27 diz: atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Novamente falando da preguiça. A preguiça é uma coisa terrível. Terrível, realmente. Quando a gente
dá vazão à preguiça, é sim. Se tiver perto do sofá, como eu já falei, você já cai deitado ali e pronto, acabou. Se tiver televisão, o controle do lado, misericórdia. Se tiver Netflix, então, aí fechou. Se gostar de série... Aí pra gente dar uma desculpa, a gente começa a assistir documentários, tem a ver com a palavra, depois dá desculpa, né? Você vai, não, tô vendo a palavra. Tô estudando, tô alimentando o espírito. Então, cuidar do que você tem é a expressão de um coração agradecido. Então, quando nós cuidamos daquilo que nós temos, nós estamos sinalizando para Deus o quê? Que nós somos agradecidos por aquilo que nós temos. E não somente para Deus, mas para as pessoas também, para a nossa família também. Né? Então, todos os membros da família devem ser responsáveis por manter o ambiente limpo como um ato de gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus nos permitiu ter. Ou muito ou pouco, não importa. É aquilo que nós temos em mãos para administrar. Lembra da parábola dos talentos? Não importa se é 1, se é 3, se é 5. O que importa é o que a gente faz com aquilo que está nas nossas mãos para fazer. Se eu não faço, se eu não cuido da minha casa, que é pequena, e se eu tivesse uma casa grande, como que ia ser? Se eu tenho preguiça de cuidar da minha casa, que é pequena, e se eu tivesse uma casa maior, como que ia ser? Se eu tenho preguiça de cuidar da minha sala, que é pequenininha, e se eu tivesse uma salona grande? Com 2, 3 sofás, com uma rack enorme, uma televisão zona, 60 polegadas. Ixi, ia ficar tudo né? Então, é cuidar daquilo que a gente tem. E pronto, mantenha a sua casa limpa por mais tempo. Conheça os hábitos indicados. Então, o segredo para fazer a limpeza de cada dia durar mais é limpá-la todos os dias um pouquinho. Aí aqui tem algumas rotinas de limpeza também, né? Então, acredite, por mais chato que possa parecer, aos poucos, a manutenção diária se torna parte da rotina familiar. Aí a gente entra de novo naquela palavra tão conhecida que a gente muitas vezes não pratica, que é a disciplina. Ter disciplina com zelo pela nossa casa. Ter disciplina com zelo pessoal. Ter disciplina no cuidado geral das nossas coisas. Tudo isso mostra gratidão. Sinaliza a Deus que nós temos um coração grato. Então, chegar em casa, você está lá na sua casa, e começar a cuidar, começa a cuidar de uma coisa, cuidar de outra, aquilo vai te contaminando, te contagiando, e você vai aos poucos tendo aquela vontade, aquele desejo de sempre manter a sua casinha em ordem, porque sabendo que Deus está ali naquele negócio. Agora, se a sua casa estiver perdida, Deus não está nesse negócio não. Então precisamos cuidar. Então aqui, dica, não acumule louça suja. Lave a louça após cada refeição. Eu não fazia isso aqui não, gente. Fazia não. Não fazia não. Ai mesmo, porque depois, ó. Para ninguém ficar sobrecarregado, a tarefa pode ser dividida entre os moradores. Tal. Varra a casa diariamente. Você pode usar uma vassoura ou passar um aspirador de pó. Hoje em dia tem até aquele robozinho, né? Redondinho, que vai e lá também é uma coisa que bacana, viu? É o investimento, aquele negócio lá é bacana. O negócio lá já vi até preço, mas não tá dando ainda não. O negócio tá meio longinho de mim ainda, mas... Então, para quem quer ainda mais praticidade, ele fala que os robôs aspiradores, cada vez mais em alta. Já vi vários resenhas desses robozinhos, nossa, maravilha. Evite poeira acumulada, então tirar a poeira é importante, não apenas para manter a limpeza da casa, mas também para evitar alergias respiratórias. A gente precisa tomar esses devidos cuidados. Então, todos os dias passa um pano ligeiramente umedecido sobre os móveis e objetos decorativos. Eu comprei, na verdade eu comprei hoje, eu passei lá no Avan, eu tinha um crédito lá de uma coisa que eu troquei e vi na internet um paninho desses de microfibra, sabe aqueles paninhos de microfibra, com um furinho no meio que é próprio para você colocar no rodo.
Aí eu vi uma moça fazendo a limpeza da casa no YouTube com aquele paninho. Falei, mas eu vou adquirir um paninho desse. E tava procurando o paninho. Aí fui no Avan, por um acaso, vi lá o paninho e trouxe o paninho pra casa. Eu vou usar ele amanhã. Falo pra vocês se é bom. Julieta já falou que é bom. Eu uso só desse, é bom. Então, vamos aprender a facilitar a vida, gente. R$15,90 o paninho. Acredito que deve durar bastante. Quanto à louça, uma dica, né? Mudando na louça. Eu aprendi com uma amiga. A gente tá sempre lavando a mão, né? Sim. Quando eu vou na pia lavar a mão, então pra lavar a mão eu já lavo Alguma coisa que tá lá. alguma coisa que tá Aí, olha só, boa ideia, viu? Eu, enquanto eu vou cozinhando, eu vou lavando. Então, quando Isso, eu eu aprendi. termine de cozinhar, eu falo pra minha filha, agora fica só pra você. Aí o que ela faz? Terminou de jantar, ela pega as panelas, põe tudo na geladeira, tipo, né? Então, a luta lá em casa é essa. eu não fazia isso. Eu acho que uma das coisas que eu fazia errado e aí me dava desespero. Porque eu só ia sujando e depois ficava aquela montanha e eu... Mas agora não, eu faço certinho agora. Eu vou lavando e vou alguma coisa, já vou guardando e pronto. Minha pia tá limpa minha pia, gente. Eu vim pra cá e deixei minha pia Tem limpa. coisa melhor que você acordar de manhã, aí eu saio do quarto e dou de cara com a cozinha. Aham. Aí você vê aquela cozinha limpa. Ai, parece que tinha você também. Até o devocional. Uma coisa que eu achei muito prático também é aqueles tapetinhos absorventes que coloca em cima da pia, em vez de usar o escorredor. Eu tenho escorredor também, mas ele acumula muita água embaixo, né? Então eu ponho esse tapetinho que cabe certinho na minha bancadinha do lado da pia, vou lavando e vou pondo ali, né? Ele vai escorrendo a água, seca a louça e não fica água acumulada. Nossa, maravilha. Guarda a louça, seca o restinho que tem que secar, põe o tapetinho no... Comprei no Avan. Põe lá pra secar no varal, seca, nossa, maravilha. Não, você tem que assim, tomar cuidado para não deixar a água ficar acumulada. Então quando eu acabo de guardar, eu já ponho ele para secar. Porque daí ele seca, até agora não deu cheiro ruim não. Pode lavar na máquina, né? Eu não lavei na máquina não. Então eu lavei na mão ele, mas não tentei na máquina ainda não. Mas assim, são coisas que a gente tem a nosso favor. Né? Esse eu paguei na época que eu comprei, acho que R$29. Mas é um investimento que acredito que vai durar muito tempo. Já tem uns 6 meses que eu tenho ele. Então, quer dizer, né? Se eu for comprar um escorredor não é barato também, né? Então, se for desses de inox, então, não é barato. Então, eu achei bem bacana. Vamos lá. Todos os dias passe um pano, ligeiramente sobre os móveis e objetos decorativos. Objetos decorativos é uma coisa que eu eliminei da minha casa. Olha, gente, são 4h25, já tem que acabar. Mas assim, há vários anos atrás, eu tinha minha geladeira cheia de coisa. Gente, mas aquilo era modinha, sabe? Minha cunhada tinha, minha outra cunhada tinha, não sei o que ela tinha, não sei o que ela... Aí eu comprava também, porque todo mundo tinha, eu tinha também. Quando eu tive que parar para começar a limpar aquele negócio... Gente, a minha geladeira é pelada hoje. Não tem nada na minha geladeira. Não tem nada. Em cima, para não dizer, tem alguma coisinha só que... A da mulher sabe que eu pus agora, que tem... Na minha geladeira não tem nada. Então, isso não apenas evita o pó, que o pó se acumule, como ajuda a conservá-lo como novos por mais tempo. No caso dos eletrodomésticos, basta usar uma flanela de microfibra limpa ou seca e seguir as orientações dos fabricantes. Eu uso uma misturinha, de noite a Silvana vai falar dessa misturinha, mas eu amo essa misturinha. Não sei se vocês usam. É uma parte de vinagre, uma parte de detergente e uma parte de água. Você coloca no borrifadorzinho. Maravilha. Limpa tudo. Eu limpo eletrodoméstico, bancada, geladeira, mesa, tudo. Borrifou, passa o paninho, fica assim um brilho maravilhoso. Dificulte a entrada da sujeira. Então, além de conter uma mensagem de boas-vindas, o capacho é ótimo para reter a sujeira presente nas solas do calçado. Mas além dele, vale a pena colocar um pano úmido também. Aí são algumas dicas, né? E aí vai indo. Depois tem os produtos necessários para a limpeza da casa.
Aqui tem vassoura, rodo, pano, saco de lixo, balde, esponja, tal. Tem uma lista aqui. Então essa é uma sugestão geral, mas que pode variar de acordo com as suas preferências ou pelas demandas da própria casa. Aí é de acordo com a casa de cada pessoa. Eu tenho um mop, mas eu não gosto de usar mop. Eu comprei aquele redondo, né, que você centrifuga, mas eu não consigo usar aquele mop porque eu acho que ele não limpa. Então o que eu vou? Eu vou no balde, no paninho, no rodo mesmo. É o que está funcionando para mim. Então, para quem funciona, ótimo. Ele é muito bom, porque você não precisa ficar molhando a mão, né, torcendo. Agora tem outros tipos de mop também, tem aquele que espirra já direto. Eu ainda não quis investir naquilo. Para mim, por enquanto, o pano tá dando certo. Enquanto der, eu vou nessa. E a gente vai indo de acordo com a necessidade. O que é importante é a gente não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Não deixar de otimizar o nosso tempo. Aqui fala também como otimizar a sua faxina. Tem dicas, né, da faxina. Não desperdiçar água e não desperdiçar produtos também, né? Fora o prejuízo financeiro, né? Porque produto de limpeza não é barato, né? Então a gente precisa aprender também a não desperdiçar. Evitar a formação de bagunça. Aí você precisa ter aquele cuidado diário, né? Na manutenção da casa. Mesmo as irmãs que trabalham fora e chegam à noite, vai ter que ter um esforcinho a mais de ajeitar algumas coisas para não deixar tudo muito bagunçado no dia seguinte. Então, aqui ela fala de fazer um checklist antes de começar a fazer a limpeza e tudo mais. Depois, programar a limpeza pesada periodicamente, né? Limpar azulejo, tal. Então, o que mais? Como fazer a limpeza de cada ambiente de maneira mais prática? Ela dá as dicas aqui também de como fazer. Por que é importante ter um cronograma de limpeza da casa? Ela também vai falando aqui. E aqui fala de criar também um cronograma, porque tem muitos cronogramas prontos, mas cada um sabe o seu tempo, a sua demanda e como cada coisa da sua casa precisa ser limpa, né? E aqui ela dá aqui uma sugestão também, na página 42. Segunda-feira, o que pode fazer na segunda? Na terça, o que pode ser feito? Na quarta, quinta, sexta e tal. Então, adotar essa estratégia torna a limpeza da casa mais eficiente e menos cansativa. Coloca lá uma playlist, né, uma musiquinha, e vai trabalhando, vai fazendo, né, a sua limpezinha. Então, ao mesmo tempo, trata-se de uma maneira eficiente para combater a procrastinação. Gente, procrastinação é terrível, não vamos nos deixar levar pela procrastinação, por essa raposinha danada, que é a procrastinação. Olha só, vou dar para vocês aqui, se vocês quiserem escrever, 4h30, mas é rapidinho. Olha só como que é o ciclo da procrastinação. A maioria de nós já experimentou isso, ou experimenta ainda, tá? 8 fases tem a procrastinação. Primeira fase. Desta vez eu vou começar mais cedo, que é aquela fase esperançosa. Então eu vou começar mais cedo. Fase 2, eu preciso começar logo. É a fase da pouca atenção. Fase 3, eu deveria ter começado mais cedo. Ou seja, né, a primeira falhou, a segunda fase falhou e agora você tá ali, né, se sentindo culpada, porque deveria ter começado mais cedo, mas não começou. Fase 4. Ainda dá tempo de fazer. Eu devia ter começado, mas ainda dá tempo. É a fase da falsa segurança. Aquela coisa, eu tô tentando equilibrar ali. Não, é hora para ter começado. Não comecei, mas ainda dá tempo, ainda tenho chance. Depois, fase 5. O que tem de errado comigo, hein? Por que eu não consigo? Essa é a fase do início do desespero. Porque você já começa a descabelar. Porque você viu que o tempo tá passando. O horário do marido chegar em casa já está chegando e você não fez nada. Aí o marido vai chegar, a casa tá aquela bagunça, você nem começou a preparar a janta ainda. E o homem vai chegar cansado, com fome, e você tá lá com a casa daquele jeito. Fase 6, eu não aguento mais, que é a fase do sofrimento intenso. Porque você viu que não deu certo, você tentou, não fez, e agora você está sofrendo realmente. E aí a fase 7, faz acontecer, que é a fase livre-se disso.
E a fase 8, da próxima vez eu começo mais cedo. Que é a fase do círculo. Na fase 7, É o círculo vicioso. E aí chega no dia seguinte, você começa na fase 1 de novo. Dessa vez eu vou começar mais cedo. Que você começa, né, na esperança. Fase 2, eu preciso começar logo. Que é a fase da pouca atenção. Você ainda tá, né? A fase 3, eu deveria ter começado mais cedo. Que é a fase da culpa insidiosa, que ela já está se instalando. Fase 4, ainda dá tempo de fazer acontecer, que é a fase da falsa segurança. Fase 5, o que há de errado comigo? Que é a fase do início do desespero. Fase 6, eu não aguento mais, é a fase do sofrimento intenso. Fase 7, faça acontecer, ou seja, livre-se disso, quer dizer, faz de qualquer maneira, ou não faz, esconde. E a fase 8, da próxima vez eu começarei mais cedo, que é a fase do círculo vicioso. Quem já não fez isso? No dia seguinte você fala assim, nem vou tentar, ontem eu não consegui, hoje eu não consigo fazer. Aí pronto. Aí que o negócio desandou. Aí, gente, aqui na página 43 tem uma sugestão de cronograma de limpeza e um quadrinho aqui de um calendário de rotina para você preencher. Isso aqui é só uma dica, só uma ilustração para você ver como pode ser. Eu não faço nada disso, eu vou na minha cabeça mesmo. Mas é bom, porque eu não me dou bem muito com esse negócio de diário. Nesse sentido aqui, eu vou na minha cabeça mesmo, vou fazendo, né, paulatinamente. Para mim, por enquanto, tem dado certo. Tá bom, meninas? Não vamos deixar nossa casinha por conta de coisas imundas. Vamos lembrar da Helena Tanuri, quando a gente lembrar olhar a trouxinha de roupa. E isso realmente, gente, é uma coisa séria. É uma coisa muito séria, porque tudo é espiritual. Assim como tem os anjos do Senhor que estão, né? Tem também os espíritos imundos que estão aí também, né? Na esfera espiritual. A gente só não tem olhos para ver, mas que tem. Ok? Então tá bom. Vamos nos colocar em pé. Então, semana que vem, nós vamos ter aqui uma aula especial. Não faltem, não deixem de vir. Vai ser muito bacana, vai ser excelente, uma coisa diferente para a gente trabalhar. Eu vou ver se eu consigo trazer para nós uma aula especial de finanças. Tá? Tô vendo aí alguém que possa dar essa aula sobre finanças, trabalhando a parte financeira de Deus, né? No governo de Deus e no governo do mundo, porque a gente vive no governo do mundo, questão financeira. Mas a gente precisa aprender o governo de Deus na parte financeira também, como trabalhar o dinheiro segundo o planejamento bíblico, né? É bom a gente aprender isso, ok? Então tá, mãozinha no coração. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente orar? Eu queria pedir para vocês a receita. Quem ainda não me trouxe, traga no papel para mim, porque está se perdendo no grupo e algumas têm assim 24 horas apaga as mensagens. Então eu perdi algumas, então estou tendo que ir atrás. Então se puder trazer no papel escrito para mim, seria melhor. Essa semana alguém ativou as mensagens temporárias. Toda vez que alguém ativa, eu desativo. Por quê? Porque quando a mensagem some para a pessoa, some para o grupo também. Eu fui procurar uma postagem que eu fiz na semana, tinha sumido, aí que eu vi que estava lá. Então a recomendação é não colocar as mensagens temporárias, não ativar para não desativar do grupo. Tá? Então vamos lá. Eu oro para que haja uma mulher sábia em cada lar, a começar em mim. De novo. Eu oro para que haja uma mulher